Pai do Senhor, uma vez mais estamos aqui esta semana para agradecer a Deus as maravilhas que Ele tem colocado em nossos corações. E como nós dissemos na última semana, e dando sequência a esse nosso trabalho, fazer uma oração para o processo que nós estamos vendo lá no Brasil, o desencadeamento de uma democracia, um povo que está imbuído num programa sério de mobilização da democracia. E no próximo domingo que vem vai ter mais uma manifestação. Peço nesse momento que apelo, todos os brasileiros se mobilizam, porque eu nasci e me criei no bairro da Penha, lá no Rio de Janeiro, e depois que eu me converti para o cristianismo, eu peguei na Bíblia e vi que, e cheguei nos Estados Unidos e vi que todas as coisas que nós vivemos no passado, a política ela tem uma certa responsabilidade em manutenção do cidadão. Depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, meu campo de visão se abriu com mais intensidade, porque nós vemos uma democracia, um trabalho árduo que é feito, em que o cidadão tem direitos de igualdade, segurança e tudo para todos os lados, e vale a pena se viver nesse país. Mas nós queremos transladar esse vale a pena viver aqui e vale a pena viver no Brasil também, porque eu tenho acompanhado muitos dos presidentes e ex-presidentes que vieram para esse país aqui e outros presidentes da Centro-América, que quando vêm aos Estados Unidos têm uma oportunidade, eles trabalham, os presidentes da Centro-América, eles procuram pedir ajuda para que o povo, os cidadãos daquele país, como tenham visto em Honduras, El Salvador, Guatemala e entre outros países, os direitos que o cidadão tem de uma legalização para entrar nesse país e trabalhar com legalidade. E nós nunca vimos isso no Brasil acontecer. Nenhum presidente no Brasil se encarregou de vir para esse país para buscar direitos de igualdade para o cidadão brasileiro. Vem atrás de um objetivo para que eles cumpram a parte deles e o cidadão ficam as mínguas. Então, que esse 31 desse mês, próxima semana, nós possamos ver uma mobilização e um levante. Quero agradecer ao Deus de Israel, quero agradecer ao Senhor Jesus pela intensidade da internet e a tecnologia de ter se desenvolvido de tal maneira nessa nossa geração, em que todas as coisas estão descobertas aos olhos. E as maravilhas que Deus vai operar ainda, a consciência nossa agora ela tem que aumentar. E a fé ela tem que se dobrar. E todos têm que ser um, porque não é cabível nós vermos as dificuldades sociais em meio às tantas mentiras que são lançadas e jogadas, e o povo simplesmente está vivendo as mínguas, atrás de uma ideologia e uma filosofia que não alimenta, que não sustenta, que só tira direitos próprios e que usa as pessoas para tirar seus próprios benefícios. Então agora é hora de basta que nós possamos vermos acontecer. Eu vi essa semana na rede social um cidadão dizer que o salário mínimo brasileiro está nas alturas. E esse cidadão que falou que o salário mínimo brasileiro está nas alturas, ele tem costume de vir aos Estados Unidos, ele tem estudado aqui também, e sabe que a cultura salarial nos Estados Unidos, uma pessoa que vem para esse país aqui consegue trabalhar e ganhar uma faixa de $1.000 por semana, e aonde que R$800 por mês vai se equiparar a um rendimento mensal de $1.000. E $1.000 aqui é quase R$4.000 no Brasil. Então nós sabemos que aos brasileiros que estão acostumados a sair de casa às 5 horas da manhã, 6 horas com ovo na marmita e trabalhar o dia todo, espera 35 anos para poder se aposentar e chega no final da aposentadoria, vê as desigualdades sociais. Trabalha a vida toda, não consegue nem educar os filhos direito, porque não tem uma ajuda do governo. Então que essa semana que vem, na próxima semana, nós possamos ver o povo se erguer de uma maneira em que agora é a hora do basta e todos têm que ter igualdade, porque o Brasil é um país rico, mal governado, e que nós, como cidadão, temos que buscarmos os nossos direitos. Queria fazer o apelo ao Jair Somoura e Chacriaba, a tribo indígena que nós estamos assistindo,
e que nós possamos incorporar também o senador Ronaldo Caiado, assim como o Marco Feliciano, Jair Bolsonaro, e entre outros, que possam nos dar uma resposta com relação aos irmãos índios que estão precisando de ajuda, e que nós possamos ver as maravilhas de Deus serem distribuídas para todos, não para uma minoria, que nós possamos ver todos viver na igualdade. Queria agradecer a Deus pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela doutora Janaína também, pelos Estados Unidos, pelo momento que nós estamos vivendo, sabemos de amanhã, Deus está lá amanhã, nós estamos vivendo aqui hoje, esperando que nós tenhamos uma semana, um mês, um final de ano, com dignidade de nós exercermos a nossa função ministerial e espiritual. Quero agradecer a Deus por essas maravilhas que veio pelo ano passado, por esse irmão também, que essa semana mataram mais um dos nossos irmãos cristãos, que o requinte de crueldade, porque esse irmão não negou a Jesus, ele não negou a Jesus e não rasgou a Bíblia dele. Então os seus algozes mataram ele e jogaram a Bíblia em cima daquele irmão ainda. E que Deus, o Senhor Jesus, possa estar recebendo ele no paraíso, e que nós queremos ver justiça, porque não é cabível nem admissível, e os nossos irmãos e nossas irmãs estão sendo brutalmente, cruelmente assassinados por vândalos, por pessoas estúpidas que simplesmente buscam uma ideologia, uma filosofia do diabo para desmerecer o valor dos nossos irmãos e irmãs. Que nós possamos nos levantarmos e colocar um basta nesses bastardos também, porque é inadmissível nós vermos os irmãos e as irmãs serem decapitados, queimados vivos, serem metralhados, e ninguém se prontifica a fazer nada. Nessa oração, incluir o Deus de Israel, que haja uma presença, que haja uma forma de ajudar os nossos irmãos da fé que estão sendo estupidamente massacrados por uma minoria maligna, que estão endemoniados e estão andando para destruir o povo de Deus na terra. Que Deus possa nos ajudar e nos levantarmos um exército para nós irmos para cima e adiante desse povo, para eles saberem que Deus de Israel ampara o povo. E vou ler uma palavra daqui um pouquinho que se encontra no livro de Ruth, mas fazer uma oração para mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, te exalto, te engrandeço, te glorifico, te rendemos graças pela sua bondade, misericórdia e fidelidade. Deus, agradecemos pela Lava Jato, pelos brasileiros que estão se acordando nesse momento, pelo movimento, todos os movimentos, que o Senhor possa estar ajudando nessa moralização democrática, que nós possamos ver o Brasil se desempenhar como um país de primeiro mundo, com igualdades sociais para todos. Levanta um exército, um povo que esteja disponível a fazer a sua vontade e mostrar o valor. Eu sou grato por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pelo Deus de Israel. Oro por esse irmão que mataram essa semana nesse país, que simplesmente não quis negar ao Senhor e nem rasgar a Bíblia dele. Ele morreu como herói para nós, é um herói da fé, e que nós possamos orar pelos familiares, que o Senhor assista os familiares e conforta-o a todos, porque eu sei que em breve todos nós estaremos juntos no paraíso, relatando cada um dos nossos testemunhos, porque nós não negaremos ao Senhor, nem que venha o que seja, mas nós não negaremos a fé, porque o Senhor é Deus e o Senhor está levantando de dentro da igreja, está saindo uma igreja para poder fazer a diferença em cima desse mundo. Oro pela tribo Chacriaba também, pelo Jair Somoro Chacriaba, que aqueles irmãos, os índios estão precisando de amparo, precisando de ajuda, e que o Senhor possa nos enviarmos pessoas, irmãos e irmãs, para que nós possamos chegar àqueles que podem fazer e dar a dignidade deles terem as suas terras, porque eles são descendentes daqueles índios que acolheram e receberam Dom Pedro I quando ele chegou no Brasil, Pedro Álvares Cabral, quando chegou no Brasil para a descoberta desse nosso país tão maravilhoso. Oro por essas tribos, oro pelas outras que estão imbuídas também, e pelo milagre que está fazendo na vida desse cacique, que ontem aceitou a Jesus também, foi batizado, e que isso possa continuar fazendo, levantando uma igreja para fazer a diferença. Obrigado, Deus de Israel, por esse momento e por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu disse na semana passada que eu ia ler no livro de Ruth, né? Ruth no capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilião, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa,
e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim esta mulher desamparada com seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use com gosto de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-se elas, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, e de vós, embora já que muito velha sou para ter marido, ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperá-lo-ei até que viessem a ser grande, deter-vos-eis por ele sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então se levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixes e me afastes de ti, porque onde queres que tu fores, irei eu, onde queres que tu pousares a noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando eu estava lendo essa palavra essa semana, esse momento aqui me chamou a atenção, grandiosamente, me chamou a atenção, de que eu fiz uma buscada aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 3, diz assim, Deuteronômio 23, no versículo 3: nenhuma amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Deus fez uma sentença e amaldiçoou os moabitas. E essa mulher, Ruth, ela era uma moabita, então ela sabia que ela era de um povo amaldiçoado por Deus. Deus tinha amaldiçoado esse povo. Pelos simples fatos desse povo moabita, quando Moisés estava transitando no deserto, passando, quando chegaram ali, antes de chegar na terra prometida, em Canaã, ali por frente, mais ou menos assim, de Jericó, ficava as imediações de Moabe. Então, Moabe não permitiu que Moisés passasse nas terras dele, e não saiu de encontro a Moisés oferecendo pão, água, vinho, para que o povo pudesse se saciar da fome do deserto. Então, por essa razão, os moabitas foram amaldiçoados. E essa mulher, essa Ruth, o propósito que Deus coloca na vida de um homem, na vida de uma mulher, é gradativamente subsequente àquilo que você representa para ele, o que você representa para Deus, o que ele representa para você. Quando essa mulher tomou essa atitude de casar com um dos judeus, com um dos filhos da terra prometida, aquela mulher, ela passou a se incorporar em todo um processo que eles faziam. Elimeleque, quando saiu de Judá, saiu porque tinha fome. Ele foi para Moabe porque ela tinha fartura. Mas a saída dele para lá, de Elimeleque, não foi embaixo da direção de Deus. Mas Deus já tinha um propósito com a Ruth lá em Moabe. E quando Elimeleque chegou ali com seus 2 filhos, e houve aquela confraternização, o conhecimento, até que chegou aquele casamento, então elas passaram a participar dos cultos que eles produziam em casa, porque eles eram judeus. Então eles participavam daqueles cultos que eles faziam, lendo os pergaminhos, lendo ali as passagens, as palavras de Deus, e sentindo a presença do Espírito de Deus. Então, quando aquela mulher nasceu em volta de imagem de escultura, em aquele sacrifício que era feito para Satanás. Então aquela mulher, quando sentiu a presença de Deus, ela falou: nossa, esse Deus aqui, ele é 100 vezes mais do que aquele Deus de lá.
Então, quando ela passou a saber das leis de Deus e passou a interagir em adoração ao Deus de Israel. Então aquela mulher abriu o coração para Deus de uma tal maneira que quando veio a desolação, quando veio a morte de Elimeleque e subsequentemente depois veio a morte dos 2 filhos de Noemi, então aquela mulher falou, não, eu não vou sair do seu pé, eu não vou largar você. Então Ruth resolveu seguir a Noemi, porque sabia que ela fazia parte de uma origem sacerdotal, um povo santo, um povo separado por Deus. E segundo as leis dos judeus de Israel, existe uma herança para um dos familiares mais próximos do parente da vítima que é falecido. E aquela mulher sabia daquelas leis que cercavam aos judeus. Então ela falou, não, o teu Deus é o meu Deus, aonde tu entrar eu entrarei. O teu povo é o meu povo. Então ela automaticamente deixou não só o pai e mãe, mas o povo dela para trás e foi para uma terra desconhecida, acompanhando a sua sogra e chorando junto com ela. As amarguras da dor que ela sofreu, mas ela tinha no coração que ela tinha conhecido Deus que consolava e que confortava. E o Deus de Israel passou a trabalhar em prol desse processo sobre a vida de Ruth. Então Ruth foi agraciada por Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vendo ela, pois, de que tudo estava resolvido para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, todas as cidades se comoveu por causa delas. E dizia, não é esta Noemi? Porém ela dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamai Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos me achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou a apanhar espiga no campo após os segadores, caindo-lhe a sorte na parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde a manhã está aqui e até agora não se um pouco que esteve sentada em casa. Então Boaz disse a Ruth, então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vá a colher outro campo, nem tampouco passe daqui, porém daqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não dê ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse, porque achei graças em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse, bem sei que quanto fizesse a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nascesse, e viesse para um povo que dantes não conhecesse. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas tu viesses abrigar. E disse ela, acha eu graças em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste meu coração na tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, come num pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu, e se fartou, ainda lhe sobejou.
E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai colher, e não embaraceis, e deixa cair alguns punhados, deixa-os ficar para que as colhas, e não repreendas. Boaz passou a ajuntá-la, porque ele já sabia de todo o processo que ela tinha passado com Noemi. E o que me chamou a atenção foi de que Deus tem um plano excelentíssimo na vida de todo ser humano na face da terra. Porque quando Elimeleque saiu de Belém de Judá, Boaz aí estava. Tinha no seu mundo, mas tinha o seu povo, mas Boaz aí estava para poder ajudar Elimeleque. Mas Elimeleque tinha que ir para Moabe. Ele tinha que ir para Moabe, porque lá em Moabe, Ruth viria para Belém de Judá. E Deus tem um plano que na maioria das vezes nós não entendemos. Deus costuma fazer algo que na maioria das vezes nós não compreendemos. Deus, muitas das vezes, da maioria, mostra-nos um caminho em que no final desse caminho vai ter bênção. Mas para nós chegarmos até o final desse caminho, para abrir essa porta, a adversidade vai andar junto. E os problemas vão se caminhar junto. Mas a fé que nós temos que depositar no Todo-Poderoso, e a coragem de exercer uma função, a coragem de exercer um ministério, a coragem de exercer uma fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que as maravilhas que Deus operou na vida dessa mulher, que era amaldiçoada da sua nação, foi rejeitada a sua nação por Deus, e a 10ª geração dos moabitas não entraria na congregação do Senhor. Então essa mulher foi uma galardoadora. Deus mostrou que Ele é misericordioso. E Deus não está sentado para julgar, ainda que não chegou o momento. Mas Deus está sentado olhando com um olhar de misericórdia para a terra. Agora, se nós somos de um país ou de uma nação em que há uma maldição, nós temos que transformar essa maldição em bênção. Nós temos que transformar esse mal no bem. Nós temos que tirar o foco de que Deus não é misericordioso como mais outros povos da terra. Deus é misericordioso, porque a misericórdia dele se renova a cada dia. Agora, nós temos que nos conscientizarmos de que a vontade de Deus, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Agora, os obstáculos que vão vir, nós temos que passarmos por ele. Porque o que Deus quer fazer, Ele não vai mudar ou parecer. A palavra dele já está determinada, já está escrito. O que está dentro da palavra de Deus já está escrito o que vai acontecer. Agora nós estamos vendo muitas atrocidades, muitas pessoas sendo mortas estupidamente e muitas vidas sendo ceifadas fora de tempo. Mas Deus não anda satisfeito com isso. E nós queremos que esta palavra, assim como essa mulher que a Ruth se tornou a bisavó de Davi. Ela se tornou a bisavó de Davi depois que ela casou com Boaz. Então, Boaz foi pai de Jessé. Então, nós queremos que essa mensagem, ao longo dessa mensagem, quando você participar e meditar, que procure saber e se identificar com a real posição de sua com Deus. Porque a tua real posição com Deus, ela vai desagradar muitos que estão em sua volta. Porque se você fala um oi ou um ai, e vai ter muitos que vão questionar. Porque você não merece, porque você não é, porque você está assim. Mas o meu problema, e o que eu tenho passado para chegar até aqui, eu não tenho que dar satisfação. Como eu disse anteriormente, eu não estou aqui representando um partido político, e muito menos uma denominação de uma igreja, na qual muitos convites me foram feitos, para que eu pudesse ganhar 700 ou 800 reais na época que eu me converti, na época do auge do começo do meu ministério, antes de subir para o monte. Então, antes de me inteirar e reiterar, porque o meu propósito quando eu me converti foi conhecer da Bíblia e buscar um propósito em campanha de jejum e oração, um fortalecimento para me saber o que eu queria na minha trajetória. E eu sei que na minha trajetória eu não iria agradar, e não vou agradar a todos. Deus me levantou para um propósito. E esse propósito, essa missão que eu vou levar a efeito, ela vai se cumprir. Agora, que eu vou agradar o fulano, ciclano, beltrano, isso não passa pela minha cabeça sem agradar a ninguém. Muito pelo contrário. Eu tenho entrado nos hospitais,
no Brasil, tenho andado na madrugada entregando comida para os mendigos, ajudando aqueles que precisam. Então, aquelas pessoas que receberam uma oração, os cancerosos, os aidéticos, os endemoniados, os lunáticos, as pessoas desviadas, e Deus tem nos usado para poder reerguer essas pessoas. Então, para essas pessoas é que meu ministério se identifica. Então, eu não estou preocupado em agradar o A, B, o C, o D, o F, não, nem o G. Eu estou preocupado em que o Deus de Israel olha para mim com um olhar de misericórdia, porque todo ser humano em cima dessa terra comete pecado 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu posso relatar aqui, eu posso relatar dezenas e dezenas de milhares de pessoas que estão dentro da igreja, fantasiadas de uma fantasia, mas que estão fazendo atrocidades dentro da igreja, e se com a chave da igreja na mão, e se comparando ao Deus do momento. Mas Deus de Israel está vendo. Então, quero que haja, nós estamos vivendo hoje, aproveitar essa intensidade da velocidade da internet, das redes sociais e da tecnologia de hoje, que nós possamos juntarmos um exército de pessoas que queiram fazer alguma coisa, porque tem muitos falando muita coisa e ninguém quer fazer nada. Porque a minoria está querendo abafar a maioria, porque o poder da minoria quer atrapar a maioria. Então não pode, porque esse momento agora é um momento de decisão. Ou nós nos despertamos para esses irmãos que estão morrendo, sendo metralhados, decapitados, estão sendo destruídos, porque não estão negando, não vão negar a Jesus. Eu nunca vou negar a Jesus também. Eu não tenho intenção de negar a Jesus, porque eu sei o que é o mundo. Da onde eu vim, eu sei o que representa o mundo. Então, o que representa um conhecimento bíblico, dentro de uma cabeça boa ou ruim, nós sabemos que Deus transforma. Mas fica-se aquela vontade de Deus mostrar o real valor. E nosso real valor está naquilo que nós somos e representamos. E que Ruth nos mostrou que a obediência e a determinação que ela teve em seguir a Noemi de volta a Belém de Judá, transformou ela naquela mulher especial para Deus, e aonde se originou da linhagem de Jesus Cristo. Saiu de uma terra de maldição e se transformou uma bênção, e na linhagem dessa mulher se vê Jesus Cristo. Então, Deus tem algo reservado para aqueles e para aquelas que buscam a sua face e acreditam no impossível. O impossível acontece. Então, eu não sei o que sucederá amanhã, neste fim de semana, nem até o final do ano, mas Deus sabe de tudo, e eu estou aqui para cumprir aquilo que Ele colocou no meu coração, porque as maravilhas de Deus, elas serão exercidas. A palavra de Deus, ela vai ser cumprida, e os milagres que Deus tem de fazer, Ele vai fazer. Agora, os irmãos e as irmãs, aqueles que se propuserem a fazer a vontade do Senhor, não se esqueça que existe um preço a pagar, e o preço é muito alto. Agora, se você está capacitado ou descapacitado, isso não sou eu que vou dizer, é algo pessoal, é algo relativo a você próprio, porque cada um tem que saber aquilo que é e o que representa e o que quer ser, porque você é o que você quer ser. Agora, se você escolhe no caminho do Senhor, o Senhor vai honrar no final dele. Quero terminar fazendo um apelo, aquele apelo de quem quiser aceitar a Jesus, levante suas mãos e confesse comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, escreva meu nome no livro da vida para a redenção do juízo final. Procure uma igreja mais próxima, porque Deus é misericórdia, e a misericórdia deles está levantando um povo do meio de um povo, de uma igreja, está saindo de dentro da igreja um povo que vai fazer a diferença. Oro pelo Jair, Somor e Chacriaba, pela tribo que está passando um momento difícil, e sei que Deus está honrando e vai honrar esses compromissos que nós estamos imbuídos, assim como a sociedade, no modo geral brasileira, que possa estar envolvidas em uma moralização democrática, que nós possamos ver todo cidadão ter igualdade, que nós possamos ver esse presidente que está em exercício, fazer um tratado com o presidente dos Estados Unidos, e os cidadãos brasileiros terem permissão para trabalhar nesse país, porque existem milhões de brasileiros hoje nos Estados Unidos que estão vivendo em cima do fio da navalha.
Então, que esse presidente faça até um apelo também, que ele possa fazer um tratado com o presidente dos Estados Unidos, para que haja uma segurança para os brasileiros que aqui se encontram e que possam haver um visto de trabalho, um translado, um tratado que possa garantir o cidadão brasileiro de exercer o seu ir e vir desse país, porque esse país é bênção desde 1864, quando houve a Revolução, quando houve a Guerra Civil aqui nos Estados Unidos. Então, desde 1864, nesta Guerra Civil, esse país se moralizou e está sentado em cima de uma moralização em que todos os presidentes entram e permanece a Constituição e os direitos são iguais, continuam, desde 1864. Então, toda a cúpula do comunismo do passado caíram e o bem prevaleceu nesse país. Por que nós não possamos ver que o bem possa prevalecer no nosso país, que nunca é tarde para nós alcançarmos um coração sábio e com a devida presença de Deus na nossa frente, nós possamos mostrar o que nós somos, o que nós representamos. Que esta mensagem possa chegar àqueles e aquelas que possam mostrar que existem uma maneira de nós mudarmos. E para mudarmos, nós temos que termos o grupo na união. E que no próximo domingo, dia 31, o Brasil em peso possa estar nas ruas com as bandeiras brasileiras, mostrando que o nosso símbolo é verde e amarelo. E que nós possamos, como cidadão, mostrar os nossos valores. Aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou aonde Deus nos enviar. Porque nós estamos prontos para tudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, te exalto, te agradeço, te glorifico, te rendemos graça. Te agradecemos por esta mensagem, por esse dia, pela Life Church, pastor Steve, pelo Lucio, pelo Luiz, por esse momento que nós estamos vivendo. Eu sou grato ao Senhor por essa alegria e oro pelas orações que nós temos feito nas casas aqui, as pessoas que estão com problemas, que o Senhor possa estar visitando e mostrando que o Senhor é Deus. E o Senhor tem tempo de resgatar e de colocar na frente da tua obra, na tua casa, aqueles que o Senhor tem os nomes escritos no livro da vida. Deus de Israel, obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor fez no passado, na vida de Ruth, na vida de todos os irmãos, a Ruth e as subsequentes, as mulheres, Noemi, a Esther, enfim, a Ana, que o Senhor continue fazendo nesse tempo presente, levantando mulheres e homens que possam fazer a diferença com o Senhor na frente, porque quando o Senhor envia, o Senhor garante. Essa é nossa oração de agradecimento por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, Israel, em nome de Jesus.